Oi, oi, Carol. Oi, Vitor. Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo muito legal com o professor Rodrigo Correia, que é vice-presidente de pesquisa da Fiocruz. Nós vamos discutir um pouco política de testagem e comunidades indígenas, mas também ver um pouco aí qual que é o trabalho dele sobre essa perspectiva aí das testagens em relação ao Covid-19. Já entrou aqui com a gente a Carol, a Priscila, Poxa, Ked? Oh, muito bem. Eu vou pedir para vocês que estão acompanhando aqui essa live mandarem as perguntas. Acho que é um assunto de extrema importância, já que a gente está aí vivendo essa pandemia. O governo não tem adotado, né, as medidas de testagem massiva da população. Sabemos também que a saúde sofreu uma série de desmontes nesse último ano, mas nos últimos anos, né, em decorrência da emenda constitucional 95, isso afetou inclusive setores de pesquisa da própria Fiocruz, e aí a ideia é fazer um pouco esse bate-papo hoje com o Rodrigo. O Pontos de Cultura já entrou, eu estou esperando o professor Rodrigo entrar aqui, vamos ver se eu consigo convidá-lo. Se ele já está por aqui, ainda não entrou. Priscila também já está aqui. Carol. Comermo do Mundo também. Vou pedindo para vocês irem colocando as perguntas aqui de vocês, tá, gente? Enquanto a gente aguarda aqui o professor Rodrigo entrar e fazer esse bate-papo aqui com a gente. Então, todo mundo aí aprendendo a lidar com essas tecnologias, com essa quantidade imensa de lives. Acho que pós-pandemia teremos discussões sérias, inclusive sobre a precarização do trabalho relacionada, né, a essa lógica da disposição quase 24 horas por dia, né, de trabalhar nas redes, para quem faz home office. A Morinha entrou, Paula, o Altair, a Juga. Aí eu vou pedir, gente, para vocês irem fazendo isso, colocando aqui os coraçõezinhos de vocês, para a live da gente ir subindo. Deixa eu ver aqui. O Altair tá aqui também. E cadê o professor Rodrigo? O professor Rodrigo, ele é PhD em imunologia. Márcio também já tá aqui. Augusto, Cláudia. Vão dando curtir aí de vocês, gente. João Vitor. Deixa eu ver aqui. Marília também tá por aí. Bom, a galera do Pontos de Cultura, gente, é um projeto aí, eu vou falando um pouquinho para vocês, porque é um projeto que a gente conseguiu organizar, tem várias lideranças indígenas de diferentes etnias que estão aí trabalhando uma rede de solidariedade para as aldeias nesse período de pandemia, muito em decorrência, né, da ausência de política de Estado. Uma série de aldeias está sem o suporte adequado para equipamentos de proteção individual, está sem alimentação, sem política de saneamento. A FUNAI não tem executado adequadamente o orçamento de combate à pandemia nas aldeias. E a verdade é que, em decorrência de todas essas necessidades, começou-se essa mobilização. Então, Pontes de Cultura é um desses projetos de mobilização, de rede de solidariedade. Tem vaquinhas dessas etnias acontecendo, e aí vou citar aqui algumas para que quem puder contribuir
Depois a gente disponibiliza também o link dessas vaquinhas para vocês aqui nas minhas redes. Mas basicamente temos aí o Chacriabás, os Cocamas, os Yanomami, os indígenas de contexto urbano, os Guarani, Kaiowá, os Funiô. Deixa eu ver quais vão pelo clima entrou aqui também. Os Guarani Boiá de São Paulo. Então são as várias etnias envolvidas aí na construção dessa rede. Tem vaquinha dessas etnias rolando. É legal quem puder contribuir, puder ajudar a divulgar essas vaquinhas. Eu já divulguei bastante nas minhas redes, mas pode entrar no @Pontes de Cultura, ver quais são todas as ações que estão acontecendo, divulgar e contribuir com elas, porque estamos mesmo precisando desse apoio. A Drica também já está aqui, a Cléa, o Adair, o professor Rodrigo ainda não conseguiu entrar aqui, a Camila Furk também. Vamos ver aqui o que está acontecendo, se ele está tendo dificuldade para acessar. Vamos ver aqui. Falando com ele, para ver se ele entra aqui para fazer esse papo com a gente. Já que ele é um especialista em imunologia, ele pode também contar aí como é que esse vírus se comporta. E eu vou aproveitar que vocês estão por aqui, para vocês irem me respondendo aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas regras de afrouxamento da quarentena. A gente sabe que muita gente teve muita dificuldade de cumprir 100% do isolamento, porque não tem condições reais de sobreviver, precisou sair para trabalhar, mas ao mesmo tempo essas regras de afrouxamento beneficiam muito um setor do comércio, setor do empresariado, na contrapartida em que os governos não têm dado uma alternativa real, né, de sobrevivência para as pessoas. Então podem ir comentando aqui, colocando as perguntinhas de vocês. A Esther tá por aqui, Dig Joy, o Altair, Priscila, a Priscila que acompanhou aí essa semana, né, um pouco esse papo, né, Priscila, disse que estaria aqui conosco, está. Vão dando o estúdio 8, vão dando curtir aqui de vocês. Essa live, gente, depois vai ficar disponível no meu canal do IGTV, para quem quiser assistir com mais calma, compartilhar. Bruna, Lumina. E aí, gente? Contem pra mim como que está esse isolamento para vocês, enquanto a gente vai esperando aqui o Rodrigo. Gilson entrou também. Ah, tá aqui. Pronto. Com a gente. O Irailton também entrou. O Irailton também tem acompanhado, né, Irailton, Pontos de Cultura. Boa noite, Pagu. Desculpe a demora. Eu achei que a gente fosse entrar pelo Pontos de Cultura, você me desculpe. Não, não tem problema. Eu estava aqui falando do Pontos de Cultura, professor, que é um pouco esse projeto muito aí, bom. né? Eu fiz uma breve mensagem para Marília, que ela está preocupada. Deixa eu falar com ela. A Ana entrou também, o Fernando Conte. Pronto. Já tem pessoal aqui com a gente, viu? Então tá ótimo. Mas eu estou muito feliz de você esse convite, viu, Pagu? É Pagu mesmo que eu falo, também, né? A gente está muito, eu sou a Pagu. A gente está muito feliz de fazer essa conversa com você. Que eu já fiz uma breve apresentação sua, mas queria que você se apresentasse aqui para quem está assistindo e te agradecer mais uma vez por essa conversa. O Pontos de Cultura está super aqui conectado para a gente fazer esse papo, professor.
Ah, que ótimo. Me chama de Rodrigo mesmo, que fica mais informal e Tá melhor. bom. Tá? Então, Rodrigo. Tá bom? Tudo Obrigado. bem. Bom, meu nome é Rodrigo Correia Oliveira, eu atualmente sou vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, e pesquisa em coleções biológicas, a gente mexe com coleções também. Tá bom. E eu sou imunologista, biólogo de formação, imunologista, eu mexo com, há muitos, muitos anos, eu trabalho com resposta imune humana, que é o que mais me interessa, entender resposta imune humana contra infecções. Então, é o que eu faço, eu tenho publicado muito, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Não sou grande coisa, não. Eu gosto de fazer imunologia e de entender um pouco, entender o que poucas doenças infecciosas fazem no homem. Né? Que eu acho que nós estamos dentro daquilo que nós estamos conversando, vamos conversar hoje, né, Pagou? É isso. E aí, eu queria começar então te perguntando, Rodrigo, Covid-19, né? Quais Uhum. são os desafios dessa doença? A gente ainda não tem uma perspectiva tão próxima de ter uma vacina, mas como você é imunologista, sabe explicar um pouco o funcionamento aí desse vírus, explicar para a galera mesmo entender esse beabá aí da, do Covid. Tá, eu vou ser bem didático para não ficar muito Tá. científico, tá? Então, todo mundo conhece, sabe muito bem como é que o vírus ele faz, como é que ele entra na célula, né? Tem aquele receptorzinho ali que parece uma espinha, não é isso? Isso que fazem dele entrar na célula. E é nessa espinha é que está o segredo da vacina, sabe? Naquele que realmente parece a mamona, né? Que é aquela espinha para lá de fora. Então, ali que está o segredo de você desenvolver uma vacina, porque ali tem uma proteína, né? E essa proteína é que todo mundo que chama de proteína S, e que é uma proteína que vai realmente levar o desenvolvimento de uma vacina. É ali que todo mundo está olhando. Por que ali? Porque o objetivo é bloquear que o vírus entre na célula. Né? Então, se bloqueando, como é que você pode fazer esse bloqueio? Vocês veem que tem muita gente conversando anticorpo isso, anticorpo aquilo. Né? Uma das possibilidades é realmente ter um anticorpo. Né? Um anticorpo que possa ser feito, induzido através de uma vacina. A vacina eu conto para vocês como é que está. Então é igual a vacina comum que a gente toma mesmo. Essa vacina de todo dia que tem para que a gente tem, por exemplo, para gripe, que a gente toma todo ano, né? Eu que estou na faixa já etária que é uma susceptível, que tem que tomar cuidado, né? Estou em casa, essa vacina, a vacina da gripe, que a gente toma todo ano. E ela é a gripe ela é um pouco diferente do Covid, porque é um vírus que muda muito mais rápido, sabe? Do Covid muda pouco pelo vírus. Então, é uma maneira de você fazer o que você faz. Injeta a proteína, ou um vírus atenuado, ou um vírus modificado, alguma coisa desse. Tem vários tipos de vacina. Né? Então, por exemplo, que o Butantan está testando agora, o que ele é? Um vírus atenuado. Né? Então, que é bom. Ele é bom. É bem positivo. Ele pode dar muita proteção. E agora ele varia, às vezes causa bem proteção em um, não causa no outro, mas ele não causa doença, né? O que é importante. Tem vacinas que são vacinas que você usa só a proteína, utilizando um outro sistema que é um pouco mais complicado, mas que também usa a proteína. Todos focam em usar a proteína que protege. Aí o que essa proteína faz? Você injeta no corpo, ela induz a produção de anticorpo. Né? E aí o anticorpo, teoricamente, o que a gente acha que é o anticorpo que protege. Né? Pode ser que tenha outras coisas, porque a imunologia ela tem dois braços muito interessantes. Ela tem um que a gente chama de humoral, que é anticorpo, né? Anticorpo mais algumas outras coisas, e outro que é das células da gente, que junto com o anticorpo podem matar também. Aliás, são mais eficientes do que o anticorpo sozinho. Né? Então, a ideia toda é essa, Pagou, é ter alguns modelos de vacina, para não ficar preso em um só, que possam levar, então, à indução da imunidade em todos nós. Né? Aí, quais são os desafios da vacina? Nós temos algumas vacinas, hoje se for olhar, acho que tem mais de 150 vacinas sendo testadas. Né? Tem várias fases na vacina, para desenvolver uma vacina. Então, toda vez que você fala, eu tenho uma vacina, a primeira coisa que você vai fazer é ver se ela é tóxica. Então, você passa o processo de toxicologia, que não é em humanos. E depois você faz um processo todo várias fases em humanos, para poder depois liberar para a população. A que está mais avançada, que são duas, aliás, né? Então, as mais avançadas, elas estão na fase chamada 3. Ainda tem mais uma.
Depois disso tudo, ainda tem um outro desafio maior ainda, que é transferir a tecnologia para as indústrias e ter indústria suficiente para produzir vacina para o mundo inteiro, né? Então, o volume de vacina que tem que ser produzido é muito grande, né? Falei demais? Não, estou achando ótimo, inclusive, assim, essas principais, você falou que são três, você pode dizer quais são elas? Posso. Uma inclui essa que foi feita, que está sendo testada agora pelo Instituto Butantan, O professor? bicho, portanto, é uma vacina atenuada, né? Vamos chamar de Tá. atenuada. Ela é uma vacina que tem, ela não chegou, ainda não começou a testar, porque está vindo para o Brasil. Ela é do Isso. grupo chinês, né, que fez a vacina e fez um acordo com o Butantan, um acordo até muito bom, porque o Butantan tem muita capacidade de produzir vacina. Ele, inclusive, está com a capacidade um pouco, às vezes até o diretor, ontem eu ouvi ele falando, ele falou que tem até uma capacidade ociosa, sabe? E esse tipo de vacina que o Butantan sabe fazer, e sabe fazer muito bem. Então, uma vez internalizado esse processo, o Butantan pode produzir, não digo para o brasileiro, para toda a população brasileira, mas uma quantidade muito razoável, né? Muito razoável. E aí, com o aumento da aplicação da vacina, entra-se num processo mais de ciclo de produção, né? Até a gente conseguir atuar, dar vacina para a população brasileira toda. Então, o Butantan é Tá. muito bom nisso, né? A Fiocruz também tem uma produção de vacinas, mas até o momento ainda não está sendo produzido e os ensaios que estão sendo feitos na Fiocruz ainda não chegaram para ser feitos na Fiocruz. Tá. E aí eu queria, então vou aproveitar essa questão para a gente fazer o gancho, porque a gente também quer discutir testagem, Tá. professor. Por que testar? Acho que essa é uma primeira coisa assim que cria uma confusão geral nas pessoas, né? Por que testar? Por que não testar? Se é testagem massiva, se não é? Tá. Por que testar? Bom, o mais importante de testar é porque você sabe como é que a população está, como é que a distribuição do vírus na população. Então, testagem em larga escala, ela permite que você enxergue isso. Então, se você pega uma população grande, vou pegar o Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas, e testa todo mundo, você tem uma ideia de como o vírus está distribuindo, está espalhando naquela população, né? Então, isso é muito importante você, então, testar muito. O testar muito, você vai falar, mas qual o teste que você faz para testar muito? É o teste sorológico, é o do soro. Porque esse, ele está no L1 melhor. Não, ele não, talvez não seja o melhor mesmo, não. Porque tem vários por aí. Então, tem vários testes com muito variáveis, né? Em termos de capacidade, de sensibilidade dele, de realmente te dar um resultado positivo ou negativo. Então, o testar é principalmente para você fazer mapeamento. Mapear populações. Testar com sorologia. Agora, testar para saber se tem ou não tem a doença é só testagem da nasofaringe ou orofaringe, que é aquele do nariz, né, que faz o PCR, o famoso PCR. Esse é o único que vai te dizer que você tem o vírus, sabe? E aí, a diferença, assim, para efeitos, porque a Fiocruz produz o PCR, né, Rodrigo? Isso. Qual que é a diferença se eu preciso fazer a testagem em massa via sorologia para ter mapeamento e a diferença de testar pelo PCR? Uhum. Porque muita gente tem essa perspectiva de que a testagem também garantiria, vamos dizer assim, a gente entrar num nível menor ou de maior relaxamento, por exemplo, do isolamento, se a gente sabe que a gente não tem o vírus, por exemplo. Uhum. Tem essa concepção meio geral né, para as pessoas, mas se é só para mapeamento, qual que é, vamos dizer assim, o efeito prático da dinâmica ali no cotidiano das pessoas? O Esses efeito dois prático é o tipos de seguinte, tá. testagem. Tá, o efeito prático é o seguinte: se você tem um mapeamento onde você começa a ver um número de positivos muito alto, você tem que passar para tomar decisões, por exemplo, de isolamento mesmo, ou mesmo o fechamento das regiões, né? Porque a gente sabe que a única maneira mesmo de você conter o vírus, para que o sistema de saúde dê conta dele, é o isolamento social. Não tem outro, né? Não tem. E o que acontece é que as pessoas, às vezes, vamos supor que eu tenho vírus, as pessoas relaxam. Aí eu já tive, então agora posso sair. Bom, não é bem assim, a gente não sabe se isso é assim, né? Então eu, como imunologista, posso dizer o seguinte: de tudo que a gente que eu li até hoje, não tem nenhuma garantia real de que você fique imune, né? Então as pessoas não sabem se elas ficam imunes. E esse é um problemão, porque
Você já pensou se a gente tem uma infecção agora, e daqui a um tempo nós vamos ter outra infecção com outra. Então, isso tem que dar tempo ao tempo. Né? Uma infecção que a gente conhece. Há quanto tempo eu pagou? 6 meses? 6 meses. 6 meses. Né? Então, é muito pouco para a gente ter tempo de descobrir tudo. E olha que a gente já foi muito à frente, já avançou muito na vacina, né? Por exemplo. Então, estamos avançando muito no diagnóstico. Então, o objetivo disso é realmente para tomar medidas de isolamento social e de medidas de contenção naquele lugar, né? Naquele local. Então, para isso, tem que testar. Quais são as implicações quando a gente não tem a testagem massiva? Porque o Brasil tem uma determinação de, na verdade, só fazer a testagem para casos graves, não é isso? Tem alguns lugares que são hospitais particulares que cobram para fazer Uhum. o PCR, e a gente não conseguiu ter uma resolução por parte do governo de testagem massiva. Qual que é a implicação prática disso, A implicação Rodrigo? prática de você não ter testagem em larga escala é que o vírus vai andar muito mais rápido e vai ter um impacto no sistema de saúde muito alto, que a gente já está vendo nas grandes cidades. Né? Nas grandes cidades, você vê que tem problema de hospitais lotados, né? Você tem problema de capacidade de transporte de pessoas. A interiorização da doença é um grande problema, porque quando interioriza, que é o que a gente está fazendo, trabalhando junto com as populações indígenas do Amazonas, como é que você chega lá, né? Então, você não quer, você precisa ir até lá, mas como você faz, né? E a mesma coisa no interior do Brasil. A testagem em larga escala pelo governo, ela tem sido feita em alguns polos que conseguem testar em muita quantidade. Né? Você pegar hoje, São Paulo mostrou um sistema muito grande, Paraná montou um sistema muito grande, Minas Gerais nem tanto, porque eu estou em Minas Gerais, onde é a minha residência. Né? No Rio tem muita coisa. Né? Então como eu fico para lá e para cá, eu fico mais tempo no Rio que aqui. Eu estou em isolamento social. Então, o que acontece é que a gente vê que a velocidade que a gente tem, ela não é suficiente. A Fiocruz já está produzindo milhares de testes, importando milhares de testes. Mas o país, a logística de distribuição também é complicadíssima. Né? Não é só a logística de distribuição, mas a logística de coleta do material. Então, a gente tem que pensar em ir até o local, e em muitos lugares tem que ir até o local. Não tem jeito. Tem que trabalhar num processo de chegar à população que precisa e que é carente. Porque nos países onde teve testagem massiva, também foi possível planejar melhor as táticas de isolamento, né, Rodrigo? Exatamente, E, exatamente. Você tocou no portanto, ponto mais importante. As táticas de trabalhando isolamento. exatamente, que aí você consegue planejar, ter um planejamento concreto, né, para achatar a curva, saber onde são os pontos de maior pico, Exato. inclusive de local mesmo, né, Uhum. de maior É. pico, que é uma coisa que a gente não está conseguindo ter no Brasil. E aí eu acho que também tem as condições de sobrevivência das pessoas que também já não facilitam o isolamento 100%. É. Mas, não é? É Mas um país com desigualdade social igual a gente tem, é complicadíssimo, né? O maior problema nosso é o tamanho da nossa desigualdade social, que é um horror. a gente pode considerar, e aí porque eu estou pegando esse gancho que nós vamos falar das aldeias, Tá, a gente pode considerar que testagem num cenário de pandemia, Rodrigo, é um direito? é um direito. É um direito, Eu né? acho que é um direito. Eu vejo como um direito, principalmente que o direito à saúde é direito de todo cidadão brasileiro. Isso está Testagem constitucional. massiva, o governo oferecer e fornecer, né, as É, possibilidades da testagem nos isso, equipamentos públicos, né? isso, exatamente. Então, assim, eu vou te dizer, na região amazônica, onde você tem testagem grande, eu te falo pela Fiocruz, tem em Manaus e tem em Rondônia. Né? Isso, inclusive, faz parte de um processo que a Fiocruz tem, que é da rede de plataformas nacional, que tem testagem para tudo. Então, a Fiocruz tem 2 unidades na região amazônica. E nós temos um acordo agora com o pessoal em Belém para ampliar essa nossa capacidade de testagem, de dinheiro de doações, sabe? Então, o que a gente quer fazer agora é ampliar mais ainda isso, porque é o que realmente me toca muito, essa incapacidade nossa de chegar à região amazônica na velocidade que a gente precisa chegar. Até porque, né, Rodrigo, uma das coisas é considerar, inclusive, a partir de territórios vulneráveis, né? É Exatamente. onde essa testagem tinha que chegar mais amplamente. E aí
a gente pega o exemplo que são justamente as comunidades indígenas, né? Uhum. Eu tenho visto aí um pouco essa correria que a gente tem feito com pontos de cultura, justamente porque uma grande parte dos aldeamentos indígenas na Amazônia, mas também, né, aí em Minas Gerais, em Pernambuco, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, são territórios de extrema vulnerabilidade, Isso. que sofrem com pressões, seja de invasão de garimpo legal, seja pressões da própria cidades, né, onde tem aldeias que estão muito próximas da cidade, que estão com índices altos de contaminação, ao mesmo tempo que esses territórios indígenas não têm saneamento adequado, não têm condições de acesso aos equipamentos de saúde de maneira adequada, e Uhum. que são territórios vulneráveis que precisavam, né, dessa política mais focada, né? Não, acho que Isso. não só para testagem, né, Rodrigo, mas também para ampliar, inclusive, a notificação, para a gente ter alternativas de tratamento. Eu queria que você avaliasse um pouco isso para a gente, da sua perspectiva, por que que acontece, o que que é possível fazer, inclusive para a gente diminuir essas subnotificações. Tem óbitos, por exemplo, entre os COCAMA, que não estão sendo notificados devidamente, e em que medida os impactos da desestruturação, né, do SUS, a gente sabe que vocês são afetados por isso também, Uhum. né? Aí a pesquisa, sobretudo, né? É. A gente tem lá a Emenda Constitucional 95, que impôs um corte, né, Isso. nos investimentos na saúde. A gente sabe que isso impactou para vocês na Fiocruz. Isso. Que medida que É, isso eu acho que tem? eu posso começar um pouquinho diferente, falando um pouquinho sobre. Pode. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que o país onde você não investe em ciência, você está fadado ao insucesso. Né? Tipo, a ciência, em geral, ela gera uma tecnologia que você domina, você passa a dominar uma série de outras coisas. Você pega, por exemplo, se você domina toda a parte de testagem, toda a parte de capacidade de fazer uma, como é que fala, o PCR em regiões do Brasil, mesmo as mais remotas, e que você tem tecnologia nacional feita pelo Brasil, você independe do exterior. Qual que é o maior problema que a gente tem? A gente tem capacidade de produzir o que a gente precisa para atender a população brasileira. Isso porque nós não temos ciência, não estamos investindo em ciência da maneira que deveria investir. Porque quanto mais a gente investe em ciência, quanto mais a gente deixa recursos na ciência, você está investindo em qualidade de vida para o seu cidadão. Né? E a qualidade de vida para o seu cidadão, nós, Fiocruz, que somos SUS, não tem a menor dúvida que a gente tem que fazer isso. Então, o SUS ele tem que ter o apoio da ciência, e é o que a gente tenta dar. A Fiocruz tenta dar respostas cada vez mais rápidas para as necessidades do cidadão brasileiro. Mas, infelizmente, a gente não tem investimento suficiente para isso. O Ministério da Saúde tem nos mantido relativamente bem, mas não é o suficiente para que a ciência evolua. Nós dependemos do Ministério de Ciência e Tecnologia, das fundações de amparo. Então, todas elas estão em situações muito precárias. E, com isso, a ciência do Brasil tem perdido uma capacidade imensa. O Brasil tem os maiores grupos de cientistas que você pode imaginar no mundo. O Brasil não falta cientista para nada. Falta dinheiro para investir na capacidade desses cientistas criarem mais. Né? E, com isso, aí eu vou à sua pergunta, eu acho que tudo isso tem a ver com a sua pergunta, o que a gente tem que fazer é criar situações onde a gente pressione o governo para forçar com que a ciência desenvolva, que a ciência desenvolva para todos, onde eles estiverem no Brasil. Né? Isso não é, eu não estou falando da boca para fora, não. Estou falando que eu acho isso mesmo, sabe? E de tal maneira que uma organização, seja, que não seja Fiocruz, seja como uma universidade, nós temos universidades fantásticas nesse país, que estão sendo destruídas. Né? Então, com isso, as ciências das universidades estão sendo destruídas. Então, isso é que a gente tem que pensar e levar, e cobrar do nosso governo. Né? Cobrar deles o investimento nas universidades e nos centros de pesquisa, que tem a capacidade de atender o que a gente precisa, Pablo. Sabe? E eu vejo que tudo isso que a gente falou, chegar às comunidades, chegar às aldeias, nós temos como fazer isso. E quanto mais a gente organiza, é mais organizado e mais capacitado isso em ciências sociais, humanas, em filosofia, em antropologia, quanto mais fácil vai chegar para chegar lá.
Porque nós não queremos atrapalhar a vida de ninguém nas aldeias. Nós queremos chegar lá para fazer o que tem que fazer e deixá-los viver da maneira que tem que ficar mesmo, né? E pronto. Inclusive porque essa perspectiva ela impacta mesmo no depois da pandemia, né? Quando a gente tiver a vacina, a gente já não consegue fazer testagem em massa. Quando tiver Isso, vacina, a gente precisa também ter vacina com distribuição em massa e essa falta de exatamente. investimento vai Isso. impactar diretamente do mesmo jeito esses territórios vulneráveis, né? Exatamente, exato. E que o programa, essa vacina saindo, que o Programa Nacional de Imunização incorpore a vacina. Porque isso também não é fácil incorporar no calendário, mas tem que incorporar. Ela tem que incorporar, porque essa vacina que vai chegar no barco, no Amazonas, lá onde eu não sei, infelizmente conheço muito pouco o Amazonas, é uma tristeza isso, mas eu sei que vão longe. Eu sei que os barqueiros vão longe. Né? Então, agora com a situação dos barqueiros infectados, então é pior ainda, né? Que a gente está ficando numa situação mais complicada. Mas eu vejo que, incorporado toda a vacina no sistema do Programa Nacional de Imunização, dá um salto muito importante para atingir todo o brasileiro. Né? De fato. Ó, tem duas perguntas aqui da Coalizão pelo Clima, que acho que é legal porque tem alguns parentes indígenas que estão acompanhando a gente hoje aqui, e Que aí legal. acho que algumas dúvidas assim, de ordem muito prática, porque nem todo mundo tem o mesmo acesso direto a como funciona isso. A primeira coisa, a testagem dói ou incomoda, Rodrigo? Olha, ela incomoda. Ela incomoda. Testagem da Tá. oronasal ou da orofaringe. Ela incomoda porque tem uma pontinha, eu devia ter, não tem aqui de hoje não, porque vai lá no fundo para pegar o que tem que é respiratório, né? Então lá incomoda, né? Incomoda, mas você sobrevive facilmente, sabe? Então assim é um incômodo muito rápido. Né? Você vai falar assim, incomoda, mas também o ganho que você tem desse pequeno incômodo é muito grande. Então não me preocupe com o incômodo não. E essa testagem, ela é rápida? Quantos dias leva para sair o Olha, resultado? se você tiver em plataformas de lá de alta produção, ela sai até rápido. Ela pode sair em dois dias, mais ou menos. Né? E agora existem umas outras plataformas, que é o que nós queremos fazer com vocês nas aldeias, que elas são portáteis. Elas não são tão eficientes como a de grande escala. Mas elas são portáteis, que a gente pode dar o resultado no mesmo dia. Né? Então, isso é que a gente está trabalhando, né? Para poder chegar e fazer isso. Né? Foi por aí que a gente vem discutindo e montando com todo o nosso grupo de apoio como nós vamos distribuir na região amazônica as bases de apoio. Né? E isso vai ser muito, muito importante. Como que funciona essa portátil? Tem nível de segurança assim que garante o Tem, não, resultado? nível de segurança nosso como qualquer outro. Ele o portátil, a vantagem dele é o seguinte, ele é uma maquininha que vai olhar se você tem o RNA ou não tem o RNA. Ela não é a gente fala não sai muito resultado muito rápido, né, mas para mapeamento ele é muito bom, né, porque você vai até a pessoa. Então, se você tem um grupo, uma aldeia pequena, que você quer chegar lá e você não tem, a aldeia não pode chegar até o centro que nós estamos estruturando na Amazônia. Nós vamos até eles, até dos barcos, né? Ela faz ali na hora mesmo, dá o resultado em poucas horas para a pessoa, aí faz aí faz o outro, vai saindo um por um. Então ele é um pouco mais lento o sistema, mas ela não tem perigo nenhum. Toda ela já tem tudo organizado, automatizado, sem nenhuma dificuldade. E a perspectiva desses portáteis chegarem nas aldeias é de quando, Nós já Rodrigo? estamos começando a importar. Então, nós Tá. estamos importando vários. E todos eles serão levados para a região amazônica e vão ficar lá. Vão ficar lá por quê? Porque lá a gente precisa para outras coisas, não só para o Covid. Nós temos várias outras doenças que precisam ser mapeadas, as hepatites, por exemplo, né, que a gente pode fazer na região. Então, vai ser montado o portátil móvel, mas um portátil móvel, vamos dizer assim, permanente, né? Que fica, então, eu te digo assim, que é mais ou menos um mês e meio, um mês e meio para estar com tudo pronto, inclusive porque nós não conseguimos ainda acabar de organizar a parte dos barcos.
Na Fiocruz do Amazonas, eles ganharam um barco do Inmetro e estão adaptando todo esse barco para poder fazer o movimento daquela região. E com isso, a capacidade nossa de testar pela região vai aumentar também. E com um grupo extremamente competente, que é o grupo da Fiocruz do Amazonas, que conhece profundamente a região do Amazonas. A mesma coisa vai ser no Pará, com um grupo pequeno, mas que tem a base de apoio do Pará. Então, com isso, com a Ana Lúcia, que tem feito, a Ana Lúcia Pontes, que tem feito toda a coordenação, né, e eu tenho ajudado muito, com muito prazer. Então, aliás, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje com você. E tem feito, a gente tem trabalhado justamente nisso, de fazer uma coisa que não seja assim, vai e depois acabou. Não, ela vai ficar como legado para a região como um todo. Tem perspectiva disso acontecer em outras regiões, além da Amazônia, em territórios indígenas de mais vulnerabilidade, mas em outros estados, na Centro-Oeste, Bahia, Nordeste? tem sim. Na Bahia, inclusive, a Fiocruz da Bahia já está praticamente tomando conta de tudo. Né, que foi um passo tomado pela diretora de lá, a doutora Marilda, que fez um trabalho belíssimo com a rede de população indígena da Bahia. No Paraná também está sendo feito. Né, a parte no Centro-Oeste, nós estamos tentando capacitar a região toda da Fiocruz, do Mato Grosso do Sul, para que ela possa tentar dar o apoio naquela região. E assim, nós vamos ampliando, sabe, Pagô, com os acordos e com as universidades também, que cada vez mais nós estamos levando junto do nosso grupo, as nossas universidades são nossos grandes parceiros. Né? Muito bom, muito bom. Então a gente vai ficar acompanhando isso aí, Rodrigo, porque é de interesse muito, muito grande para nós, povos indígenas, que a gente consiga ter esse atendimento nos nossos territórios. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu vou aproveitar que você é imunologista, Uhum. está acompanhando de pertinho o debate da Covid. A gente viu aí, e vou mandar direto assim, tá? A gente viu Não o é problema não. Bolsonaro passou muito tempo defendendo o uso da cloroquina. E assim, a gente que, né, tem acompanhado, sabe que a cloroquina não surte nenhum efeito, mas é a pergunta que não quer calar, né? Claro, claro. Explica um pouco por que não usar a cloroquina para combater o Covid, quais são os danos que a cloroquina gera aí, Olha, para vocês Rodrigo. que vivem no Amazonas e que têm malária, vocês devem ter muito já convivido com a cloroquina. Né? A cloroquina não tem mostrado nenhum efeito em pessoas que estão infectadas. Inclusive, algumas delas têm tido efeitos colaterais que são importantes. Né? Eu, como imunologista, não vi até hoje, não que eu tenha pesquisado, mas que eu tenha lido, nenhuma literatura que falasse realmente que a cloroquina tem um efeito sobre a infecção. Mas com isso não significa que a gente não pode ter uma combinação de medicamentos. Né? A OMS está fazendo um estudo do qual o Fiocruz participa, que chama Solidariedade, né? Que é exatamente para fazer toda essa análise mais complexa. E esse estudo ele já começou, já tem mais ou menos um mês, que ele começou aqui no Brasil. Né? E ele usa além da cloroquina, usa outros medicamentos, que são medicamentos que já foram usados para outros vírus e estão tentando ser reposicionados para o Covid. E é possível que ocorra, mas a cloroquina já tem tanta evidência de que a cloroquina não tem nenhum efeito, que eu não usaria a cloroquina. E para algumas pessoas cardíacas, aparentemente, ela não é o melhor medicamento para ser usado. Então, assim, eu vejo o seguinte, a cloroquina, que foi tão preconizada no começo, ela mais ou menos caiu do galho. Sabe? Então, mas obviamente a ciência tem que ser, ela só existe quando você testa. Ela só é válida quando você testa e que outras pessoas também testem e digam se você está certo ou está errado. Então, isso é que a ciência evolui. As pessoas perguntando. Então, Obrigada pela o Bolsonaro resposta. perguntar que a cloroquina funciona ou não funciona é legítimo. É legítimo. O que não é legítimo é impor o medicamento. E incentivar, né, que as pessoas se automediquem Exato. com um remédio que elas não conhecem, né, não sabem quais são os efeitos, né? Isso. Que é E uma que é o coisa é você pior. estar lá no hospital e você testar, sei lá, cloroquina com mais outros antivirais e para
para combater ali naquele paciente os efeitos inflamatórios do Covid. A outra é você falar para o pessoal, vai na farmácia e compra o remédio e sai tomando, né, Rodrigo? Exatamente. Não tem nenhum sentido incentivar esse tipo de coisa, mas, enfim, eu queria perguntar porque é um debate importante, Com certeza. e sabe que as afirmações foram, eu acho que da parte do Bolsonaro são extremamente responsáveis nesse Não sentido, tem a menor fora dúvida. todo esse, né? Fora todo Uhum. esse desmonte aí que vocês, pesquisadores, já vivem na saúde, ainda tem essas declarações que são irresponsáveis e que não contribuem, né? Isso. Exatamente. A minha filha acabou de postar aí que o FDA não tirou, bloqueou o uso da cloroquina. Tá vendo? O FDA Ah, americano. bloqueou, É, o que é bom. o que é bom. Como é o nome da sua filha? Ela está aqui Ana na Carolina. live? Ana Carolina está na Ah, Ana live. Carolina. Aliás, as minhas duas filhas estão na live. A Juliana também está. Muito bem-vindas, Ana e Juliana. A minha Eu esposa vou Andréa também está citar na live aí. a Eu acho Andréa que ela está. também, a torcida organizada. Torcida organizada. Aqui a gente organiza tudo para casa de torcida. Tem meus sobrinhos, Muito meus cunhados, bom, todos estão aí. Mas sabe por muito quê? bom. Eles são todos pessoas que são muito ativas e que trabalham em prol realmente desse desigualdade brasileira e que todos lutam muito para acabar com essa desigualdade, sabe? A gente tenta fazer o que pode, né? Eu, dentro do pouco que eu posso, eu tento fazer. E essa oportunidade que eu estou tendo agora com trabalhar com vocês é para mim de um valor assim, inestimável, sabe? Inestimável. Me deixou muito feliz, me toca muito. A gente também está muito contente, assim, foi uma expectativa a semana toda da gente poder fazer esse papo aqui, porque é muito importante. Você traz e trouxe informações aqui para a gente que são valiosíssimas. Acho que a gente tem esse compromisso, mesmo como pontos de cultura, de colaborar com esse trabalho que você vem fazendo aí, Rodrigo. E de, mesmo com subsídio de informações, da gente poder manter o diálogo sobre essas regiões e como está acontecendo, porque tem ajudado, com toda certeza, muito, até para, acho que, nosso maior entendimento sobre essas questões, né? Como é a testagem, por que não está chegando, e quais são os riscos, quais são as perspectivas futuras. Eu acho que Uhum, isso é importante para os nossos territórios. com certeza. Então, assim, eu quero agradecer muitíssimo esse papo. Tem um pessoal que entrou aqui com a gente, está acompanhando. Eu vou citar só alguns nomes aqui que eu ainda Ah, não tinha colocado, mas mandar um beijo aí para toda a sua família, já que está obrigado. aqui. O Rogério, a Vani Torres, a Carol, acho que é a sua filha, a Tati, o Ronaldinho, a Marina Ganzaroli. Tem uma pergunta aqui que a Ju Gazinelli É minha filha. É minha é a filha. sua filha, É. tá? E aí ela está falando aqui, se existe alguma plataforma específica para a contagem de contaminação pelo vírus na população indígena. Aí eu repasso a pergunta para você, Rodrigo, mas respondo aqui para ela assim que a gente tem acompanhado pelas informações oficiais do Ministério da Saúde, a APIB, que é a Organização dos Povos Indígenas do Brasil, também tem feito esse levantamento a partir da relação com as aldeias, mas a gente sabe que tem algumas subnotificações. Com certeza. Né, Rodrigo? No começo Com a gente certeza. teve uma dificuldade de identificar os indígenas que estavam em contexto urbano, e acho que isso ainda está acontecendo. Então, mesmo quando tem a notificação de um óbito ou de uma contaminação de Covid ali naquele território, quando é em contexto urbano, não se identifica se é indígena, o que é um problema, É porque precisa problemão. É, identificar, né? A concordo. gente tem, né? Porque na Amazônia a gente tem muitos indígenas de contexto urbano, em Minas Gerais, em São Paulo, em Pernambuco, e você precisa ter esse dado organizadinho. E mesmo a questão de óbitos, a gente sabe que na Amazônia está tendo problema. A gente não Uhum. consegue chegar nos números precisos, né, Isso. Rodrigo? É isso mesmo. E tem um Então, outro problema, Pagu, que eu acho que é importante, é porque se há um fluxo das populações, por exemplo, do indígena urbano para as famílias, isso precisa ser notificado, porque isso é seríssimo. Né? Você é tem, seríssimo. né? É seríssimo.
Então tem que ser notificado, tem que ser muito bem mapeado. Aí nesse caso, por exemplo, algum parente que vá até a aldeia e depois é diagnosticado com Covid, a aldeia toda tem que ser testada. Não adianta. Exato. Todo mundo tem que ser testado. Você não já fala, vamos ver como é que... Não é, vamos ver como é que está, não. Tem que ir para lá e testar. Não adianta vamos Inclusive, ver como é que fica. Né? inclusive porque a organização, né, dentro de aldeamento, cria condições bem mais difíceis do isolamento, né? É tudo muito próximo, as pessoas estão muito perto, Exato. vivem, né, muito próximas, e aí é difícil mesmo, se você não tem esse controle, É. como é o que está acontecendo, a gente está enfrentando muita dificuldade. Um exemplo disso, eu acho que é o caso dos Prof. Funiô, lá em Pernambuco, né? São quase 6 mil indígenas Uhum. e, né, vivem muito juntinhos, assim, né? As casas. Acho que só chegou 20 testes lá para a aldeia, e aí você não tem essa notificação precisa, como é que você faz, né? Daqui a pouco está todo mundo contaminado. Eu acho Mas, que uma coisa interessante que eu posso fazer com você, a gente pode organizar junto, é porque tá. tem uma Fiocruz no Pernambuco, em Recife. Bom. Talvez a gente possa trabalhar junto, sabe, Pagu, de fazer um movimento para ir para lá, porque lá tem um centro de testagem bom das nossas Acho plataformas, cheio de virologista muito competente. Então, a gente podia fazer o seguinte, fazer um trabalho, eu, você, a Ana, quem mais for necessário, a Maria, de fazer esse tá. movimento em Pernambuco. Eu acho que seria ótimo. Tá? Vamos fazer, Tá. vamos fazer. E se a gente tiver alcance, quero pedir para a gente fazer com uns demais que estão aí no ponto de cultura, pode ser? A Pode, gente claro. fazendo um pouco esse acompanhamento e acionando as regionais? Vamos acionando as regionais, tá? Porque todos Maravilhoso. podem ajudar. Minas Gerais pode. Ó, a Fiocruz falei do Rio de Janeiro, onde eu fico normalmente, né? Tem aqui em Belo Horizonte, tem em Pernambuco, tem na Bahia, tem no Ceará. Amazônia, Ah, o Pará. Amazônia, Pará. Ceará vai ter um grande centro de testagem, muito Show. grande, tá? Inclusive tem outra tecnologia que vai entrar agora que eu posso te contar e que o Ceará vai ter. Então, eu acho que a gente pode cobrir uma região bastante grande e fazendo um alinhamento com eles, inclusive de movimentos de pessoas nas regiões diferentes. Ótimo, então vamos Tá? fazer isso. A gente se organiza, Marília, o pessoal do Pontos de Cultura, com você, aciona essas lideranças aí para a Tá. gente ir acompanhando. Tá ótimo, Muito então. obrigada, viu, De nada. Rodrigo, Então, só queria te pela contar disposição. do último teste que eu vou te falar que vai acontecer, que vai ser muito bom, que é um teste Tá, sorológico também, que está sendo implementado em duas grandes plataformas, um no Rio de Janeiro, o outro no Ceará, que também ele é mais específico e mais rápido e pode fazer em larga escala. Então, em breve, eles estarão abertos, acho que no próximo mês e meio. Mas o meu objetivo agora é incrível. chegar até vocês nas aldeias do Amazonas, que é isso que a Ana, nós estamos trabalhando com a Marília. Incrível, Rodrigo. Quero agradecer demais essa disposição, esse bate-papo de hoje. Que isso. Dizer que Quando nós você vamos quiser. manter então esse diálogo e vamos organizar essas ações aí que certamente farão muita diferença nos territórios, tá Muito bom. bem? Tá. E aí, pedir para você fazer suas considerações, deixar aí seu recadinho. Fique Meu em recado casa, é... fique na Hã? aldeia. Fiquem em casa e fiquem na aldeia. Fiquem em casa e fiquem na aldeia. Muito importante você falar isso. Fiquem na aldeia. Por favor, fiquem na aldeia. E esses testes que estão sendo feitos agora, de uma pergunta, eu não sei quem foi que fez uma pergunta relacionado ao tanto de falso negativo, é porque os testes não têm qualidade ainda. Eles estão melhorando Tá, muito, tá? Estão melhorando tá. bastante. E isso eu acho que em breve a gente terá um teste de qualidade maior. Né? Mais seguro. Mais seguro. E essa plataforma que eu contei para vocês, chama Elisa, que já é usada, pra você ter ideia, foi inventada em 72. É o melhor teste que existe no mundo de rapidez que ele é e de sensibilidade mais alta, especificidade também. Então, em breve, está disponível no Brasil. Tá? Então, eu Muito acho que... bom. E eu fico, Pagu, eu estou sempre à sua disposição, de todos os seus colegas, tá? Nós, brasileiros, temos que lutar um pelo outro. Tá? Agradeço demais. Conta com a gente também, Muito Rodrigo. E obrigado. aí, espero que em algum momento a gente consiga, passar dessa pandemia, encontrar pessoalmente, organizar para a gente se ver. Eu sei que você está em Minas, mas a gente dá um jeito e
Vamos fazer esse Com encontro certeza, acontecer, com certeza, tá com bom? certeza, viu? Muito obrigado pelo Agradeço convite. demais. Eu que Um beijo agradeço. grande para você e para sua família. E E a para gente se vocês vê todos também. numa próxima. Tá bom? Tá? Beijo, Beijo. professor. Obrigada, Tchau, tchau. viu? Obrigado a você. Tchau. Tchau. Gente, agradecendo a todo mundo que acompanhou essa live hoje. Nós vamos divulgando aí essas ações que os parentes no Ponto de Cultura estão fazendo, pedir para vocês irem lá, ver a página do Ponto de Cultura, acompanhar essas ações e espero ver vocês numa próxima. A próxima live que eu vou trazer aqui na minha página é na quinta-feira, sobre agroecologia com o pessoal do MST. Então, já convido todo mundo na quinta às 11 horas para a gente vim aqui conversar mais um pouco. Beijo para todo mundo, fique em casa quem puder e até uma próxima.